Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigger em Mim. E os temas de hoje são: Receber e Dar, Não Somos o Corpo, Reflexão sobre a Raiva e a Busca de Segurança Interna. E aqui uma pessoa diz que ela sonha muito com a casa dos seus pais e sonha também continuamente que vive em casas novas, todas distintas. E como ela pode ver estes sonhos? Isto são restos de apegos materiais. Nós temos muitos apegos materiais, temos muitas preocupações materiais, temos muitas lutas materiais. E isto tudo produz estes sonhos com casa do pai, com casas nossas. Isso tudo são apegos materiais que estão refletidos nos nossos sonhos. E mesmo que a gente vá se liberando, ou que a gente vá trabalhando ou se purificando desses apegos materiais, eles vão sendo abandonados aqui nos planos externos, mas nos planos internos, no plano astral e no plano mental, leva mais um tempo para isto se liberar. Então a gente pode, por exemplo, ter consciência que já entregou esses apegos materiais. E isso foi o primeiro passo. Mas depois precisa passar um tempo para que a gente entregue isto também no plano astral. Para que também no plano astral, o nosso corpo astral fique liberado disto. E depois começa o desapego, começa o mesmo processo no plano mental. E é só quando este processo está mais adiantado no plano mental, é só quando no plano astral e no plano mental você se desapegou, é que terminam estes sonhos com a casa do pai, com a casa da família, com a casa própria. Todas estas coisas que são apegos materiais, apegos formais. Mas precisa uma limpeza no plano físico, no plano astral e no plano mental, e as provas que se passam nesses planos, para depois este tipo de sonho ou esses tipos de ligações subjetivas, subconscientes, irem desaparecendo, irem sendo dissolvidas. Então, se a pessoa, apesar de estar se trabalhando tanto, ainda sonha com a casa do pai dela, com a casa da família e com as casas dela, então aqui ela tem que reafirmar a cada vez que desperta que a sua verdadeira casa é o seu interior. Ela vai afirmando isto e vai então consolidando esta ideia, esta consciência de que a casa é o nosso interior, é ali a nossa casa, não é nada aqui de fora. Então, cada vez que se acorda, se desperta, se volta de um sonho deste, é preciso reafirmar que a nossa verdadeira casa é o nosso interior. Porque aí esses movimentos oníricos vão perdendo a força. E uma pessoa pergunta qual é a melhor maneira de nós sabermos a nossa missão aqui na Terra. Missão é uma palavra muito forte. Missão é algo que um ser já muito avançado, muito evoluído, recebe nos planos superiores, recebe da hierarquia para desempenhar aqui na Terra. Então, missão é algo muito forte para nós. Nós temos tarefas. Tarefas é um termo mais adequado para nós. E nas diferentes tarefas, nós vamos sendo treinados, vamos sendo purificados, e vamos recebendo então tarefas cada vez mais abrangentes. As primeiras tarefas visam muito o nosso aperfeiçoamento, visam muito a nossa purificação e recebemos tarefas que no fundo são mais em benefício nosso do que para os outros, porque são tão misturadas com as nossas necessidades, com os nossos estados de ânimo, com as nossas limitações. Isto tudo é muito em função do nosso crescimento.
Mas aí, quando nós vamos esquecendo de nós mesmos, quando a nossa personalidade, o nosso ego já não começa a participar tanto disto, aí a tarefa vai mudando. Aí você já vai tendo tarefas que são mais em função dos outros ou em função do grupo, e isto é uma transição. Tanto assim que num grupo, quando se distribui tarefas, se pensa nas pessoas. Isto quer dizer que as pessoas ainda estão servindo a si próprias quando fazem o bem. Então aí vão transcendendo este estado e aí se começa finalmente a distribuir as tarefas de acordo com a necessidade. E aí não é mais olhando como é que a pessoa está, mas aí é vendo qual é a melhor pessoa para desempenhar esta tarefa. Percebe como muda? Então, entre nós, qual é o melhor para desempenhar esta tarefa? E aí o grupo entra em um outro ponto, o grupo entra em um outro patamar. Então, a partir daí, as tarefas são cada vez mais amplas, as tarefas visam o grupo ou visam aqueles que se aproximam do grupo, mas não visam, em primeiro lugar, o processo ou as necessidades daqueles que as estão cumprindo. E como saber qual é a nossa tarefa? É nós irmos ficando disponíveis para servir. Nós temos que fazer um trabalho sobre nós mesmos, porque nós somos condicionados, desde as nossas primeiras encarnações, a fazer as coisas em função de nós, em função do nosso processo. E nós precisamos mudar isto e começarmos a fazer as coisas como serviço, a serviço. Então, é preciso que a gente se disponha a isto, que a gente se oferte ao próprio eu interior, ao próprio eu interno, e que a gente se oferte continuamente. E se nós estamos realmente interessados nisso, e se a nossa confirmação de querer servir, de nos ofertar, persiste, evolui, se aprofunda, então, quando nós menos percebemos, estamos em alguma tarefa. Isto vem sem que a gente perceba. Quando nós vemos, já estamos na tarefa, já começamos a servir. Isto vem imperceptivelmente, porque como nunca corresponde ao que a gente esperava, nunca corresponde ao que a gente desejava, então é melhor mesmo que venha sem a gente perceber. Porque aí a gente não aplica resistência e a gente vai aceitando, vai começando a servir, e quando a gente se dá conta, a gente está a serviço. Mas aí nós já fomos trabalhados pela energia do serviço, já estamos recebendo de volta aquilo de positivo que fizemos, então dispomos de uma outra estrutura para prosseguir, para continuar. E aí então as tarefas vão sendo cada vez mais amplas, cada vez mais empenhativas, e há tarefas que necessitam que nós estejamos concentrados nela o tempo todo. Porque senão essas tarefas não são cumpridas a contento, ou essas tarefas não são desenvolvidas com o equilíbrio e com a harmonia que deviam ser realizadas. Então, quando nós estamos com uma tarefa, nós devemos estar totalmente absorvidos ali. Não deve ter outras coisas na nossa mente, nos nossos planos, mas isto já é um grau de servidor um pouco mais adiantado. Isto é, você fica completamente absorvido na tarefa. Não há outra coisa que tratar, não há outra coisa que viver, não há outra coisa que fazer, a não ser a tarefa. Mas aí há um fato que escapa ao nosso controle, é que no ser absorvido pela tarefa, ao nós estarmos totalmente dentro da tarefa, completamente inteiros na tarefa, aí acontece um fato inexplicável para a mente normal. É como se todos os nossos assuntos, os nossos processos, os nossos problemas, tudo aquilo que nós somos, estivessem ali também. E vai sendo tudo
transformado, tudo resolvido. No fim, não há diferença entre nós e a tarefa. Não há mais o processo da tarefa e o nosso processo. Aquilo transforma-se numa coisa só. Aquilo fica uma síntese, você fica totalmente inteiro, totalmente concentrado ali e as coisas se resolvem na síntese. Não tem nada mais acontecendo de especial com a tarefa e nada mais de especial acontecendo com você. Ali há um acontecimento só, no qual está tudo incluído. A necessidade, você, as energias, as forças. Isto é um processo pelo qual vão passando todos aqueles que dão esse primeiro passo, que é de se oferecerem para o serviço. Isto tudo é uma trajetória. Aqui uma pessoa teve um sonho muito simbólico. Ela sonha que está sentada à beira de uma fonte e ela pode sentir a energia da água, mas toda vez que ela se inclina para beber dessa fonte, o nível da água se torna mais baixo e ela não consegue alcançar. Então ela retorna à posição inicial e tenta de novo beber da fonte. Mas aí a água vai baixando sempre mais e ela nunca consegue chegar ali na água. Bem, é uma pessoa que quer receber antes de dar. A ordem das coisas é nós nos doarmos para depois começarmos a receber. Então, se a gente quer beber a água antes de saciar a sede dos outros, está a inverter o processo. Então, quanto mais nós precisamos de ajuda, mais ajuda devemos dar. E não ficarmos buscando ajuda para nós em primeiro lugar. Então, qualquer tipo de ajuda que se precise, espiritualmente, nós nos pomos a dar. Dar esquecidos de que estamos precisando. E é aí que o equilíbrio se faz. E aqui é um caso que também não é bom porque é o outro extremo. Sonhei que amamentava uma criança e ela se engasgava de tanto leite que eu dava. Aqui é o outro extremo. Nós não teríamos que exagerar na nossa doação, porque doação também engasga. Doação também dá indigestão. Tudo tem que ser medido, não é? Tudo tem que ser equilibrado. E na mesma noite, diz a mesma pessoa, sonhei que tomava um líquido e, na verdade, estava engolindo cacos de vidro. Então, o líquido é real. O líquido é aquilo que nós recebemos para o nosso alimento, para a nossa sustentação. Mas quando a mente se põe aí a julgar, a pensar, quando a mente interfere naquilo que recebemos do alto, então aquilo que era alimento, aquilo que era o líquido, aquilo que era o conteúdo espiritual, se torna caco de vidro. Quer dizer, uma coisa inadequada para você tomar e digerir. O vidro é um pouco símbolo da mente. O vidro simboliza a mente. Então, é preciso que a mente não interfira com as suas ideias, com as suas forças, naquilo que nós estamos recebendo, naquilo que nos está sendo dado como alimento espiritual. O nível espiritual é um e o nível mental é outro. Então eu posso estar dando o melhor possível em nível espiritual e o indivíduo está transformando isso em caco de vidro. Porque ele com a mente está interpretando de outra forma, ou ele está julgando, ou ele está interferindo, e esse é o resultado. O que vem para nós de positivo, de amoroso, de bom, é para ser recebido com simplicidade. Se a mente começa a interferir aí, muda o efeito quando aquilo chega até nós. E aqui tem uma longa carta de uma pessoa
a respeito de todas as reações e de todos os efeitos que ela sente no seu corpo e que às vezes lhe traz muitas dificuldades. Mas ela participou de uma audição de fitas e essa sensação cessou. E aí entrou em um período de transformações intensas. Mas depois ela passou por uma experiência que durou cerca de 2 semanas, na qual ela também passou por provas e os seus familiares estão até formando um juízo dela, não muito positivo. E parece que a pessoa se sente muito confirmada e realizada de sentir reações nos corpos, porque o que os corpos passam, as reações que nós temos, a pessoa entende isto como confirmação de que ela está tendo um processo espiritual, que ela está sendo um processo evolutivo. Na realidade, as reações devem terminar nos nossos corpos. Enquanto nós temos reações nos corpos, é porque nós não estamos entregues o suficiente e corretamente ao processo espiritual. O processo espiritual não traz incômodo nem reações nos corpos. Somos nós que não sabemos lidar com isto, não sabemos fazer contato com isto, não sabemos canalizar isto. A não ser que os corpos estejam bloqueados por alguma impureza ou por algum núcleo que não deixe passar aquela energia sutil. Então aí tem que haver um trabalho de purificação dos corpos. Mas quando é um trabalho de purificação e quando é um trabalho enviado pelo eu interno para que o corpo aprenda a canalizar uma energia sem ter incômodos, quando isto é um trabalho purificador nos nossos corpos, nós intuímos que é assim. E pela intuição compreendemos o que está acontecendo. E quando compreendemos o que está acontecendo, vamos seguindo adiante e esperando que aquele trabalho purificador vá passando. Agora, para você saber isto, precisa não estar envolvido com aquilo que está acontecendo. Porque se você se envolve com aquilo que está acontecendo com seus corpos, isto é o caminho para você compreender cada vez menos o que está se passando. Então precisa uma neutralidade diante do que acontece com os corpos, seja o que for, precisa uma impessoalidade, como se aquilo não fosse um corpo seu, e você observar aquilo e aguardar que você compreenda o que fazer com aquilo, se é que a gente tem que fazer alguma coisa. Porque nem sempre nós temos que fazer alguma coisa quando os corpos estão passando por um processo deste. Às vezes temos que fazer e temos a intuição do que fazer. Mas às vezes não temos que fazer nada, pelo contrário, temos que continuar vivendo em paralelo como se aquilo não existisse. Porque aquilo está fazendo um certo trabalho nas nossas células. Então existe uma forma de você acompanhar o que está acontecendo com os corpos, que é uma forma inteligente, que é você procurar ver se você deve ajudar ou se você deve continuar vivendo a sua vida enquanto os corpos estão passando por aquele processo. Isto intuitivamente nós podemos perceber. Agora, para isto, precisa que a gente esteja não envolvido. Isto é, precisa que a gente não esteja em reação com aquilo que está acontecendo com os corpos. Senão nós vamos compreender cada vez menos e os corpos vão apresentar cada hora uma novidade. Porque nós temos que aprender a não estar envolvidos com isto. Nós não somos o nosso corpo. Nós não somos o nosso corpo físico, não somos o nosso corpo emocional, não somos o nosso corpo mental. Nós não somos os nossos corpos. Nós estamos nesses corpos para servir aqui, mas nós não somos estes corpos. Então, isto é a primeira coisa que a gente aprende quando começa a lidar com as energias. A primeira coisa. Então, quando nós estamos tratando um corpo nosso, quando nós estamos lidando com um corpo nosso, observando um corpo
desses nossos, nós não temos que nos envolver com isto. Temos que fazer isso de uma forma destacada, que é para que o trabalho seja claro, nítido e efetivo. E as ajudas vêm, ajudas de todos os tipos, ou ajudas pelas vias normais, de todas as formas, ou ajudas internas, sobrenaturais. Mas nós teríamos que estar realmente não envolvidos. Bem, aqui tem algo para vocês pensarem. Bom dia, diz a pessoa. E a pessoa está perguntando: é melhor participar de uma tarefa, mesmo sentindo uma certa raiva ou contrariedade, do que fazer uma tarefa onde me dou bem? Aqui talvez a pessoa pudesse refletir sobre a palavra raiva. Porque raiva é uma característica de certos animais que demonstram isto. E isto é uma forma dos animais se expressarem, dos animais emitirem certas ondas que eles têm que trabalhar, que eles têm que transmutar. Então, raiva não seria coisa de ser humano. Raiva é para ser expressa por felinos e outros animais que, no expressar esta raiva, eles mudam esta raiva, eles transmutam esta raiva e resolvem esta raiva, resolvem esta força. E estes animais, à medida que a expressam, eles a vão transmutando, eles a vão modificando. E até os animais, à medida que vão se domesticando, à medida que vão evoluindo, vão deixando de expressar a raiva e vão expressando coisas maiores. De forma que a palavra raiva não cabe a nenhum de nós, ou não caberia a nenhum de nós. Nós não temos motivos para ter raiva, porque nós não somos mais puros animais. Nós somos animais humanos, não é mais a mesma coisa. E uma pessoa está se lamentando que numa cidade de 500 mil habitantes onde ela mora, havia muita paz, havia muita ordem, e hoje a marginalidade está incontrolável, e ela pergunta se havia necessidade de estarmos com este problema numa cidade tão pequena. Então, esta pessoa está constatando que é o caos que está se instalando no planeta, este caos externo. E isto não é novidade para nós, e vamos assistir o aumento desta situação. E nós vamos aprendendo nestas situações que a segurança, a paz, o sossego, a defesa, tudo isso não se encontra fora de nós. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, seja nesta cidade, seja numa maior, onde quer que se esteja, a gente não deve contar com a segurança externa, mas a nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança deve ser buscada dentro, porque os mundos internos, ou os nossos corpos internos, têm muitos recursos para nos retirar de um perigo. Então, é dentro de nós que nós temos que ter isto. Nós conhecemos casos de pessoas que estavam diante de bandidos, de assaltantes, e que os assaltantes não as viam. E elas estavam diante deles, e eles não as enxergavam. Então, a segurança vem de dentro, não vem de fora. E uma pessoa que está muito empenhada em ajudar os outros, em servir, não sabe quando está se intrometendo ou quando está realmente ajudando. E que ele conhece a lei do karma, sabe muito bem o que significa o karma da gente se intrometer na vida de um outro, como ele sabe também o que é o karma da omissão, de nós nos omitirmos de ajudar. Então isso é sim um equilíbrio que precisa ser encontrado. Este é um equilíbrio que nós precisamos adquirir. Quando ajudar ou não ajudar. Em geral, quando nós estamos neutros, quando estamos impessoais, quando não temos ansiedade para ajudar alguém, a gente chega neste equilíbrio. A gente consegue
ver isto claro. E muito importante é perceber se a pessoa quer realmente ajuda, porque nem todos querem ajuda, ou querem outros tipos de ajuda que a gente não tem condições para dar. Então é preciso cuidado para não desperdiçar energia. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br.